Legal, pessoal. Ah, Estamos então iniciando a nossa terceira videoaula e eu realmente espero que a nossa turma tenha estudado direitinho as duas aulas anteriores, as duas videoaulas anteriores, tenha detonado os exercícios. Tá certo? Ou seja, eu espero que cada um dos meus alunos de matemática discreta esteja se dedicando a despeito a despeito aí de quaisquer obstáculos, de quaisquer dificuldades. Tá certo? Vejam, o ensino à distância, ele não deve ser sinônimo de ensino distante. Tá joia? Vocês me conhecem, estou sempre à disposição. Aqueles que precisam me procuram e me acham. Tá certo, pessoal? De modo que, embora a metodologia ela seja no modo educação à distância, a gente deve continuar juntinho, pertinho, de modo que quaisquer dificuldades a gente consiga sanar. Tá joia? Então, temos aqui o roteiro desta aula. Será uma aula breve, determinantes, aula de exercícios e avaliação. Coloquei aqui a data, tá certo? Essa aula, essa videoaula, ela se refere exatamente a esta data. O que é que eu quero com vocês nesse momento? Pessoal, eu quero resolver, acho que pelo menos 2 ou 3 questões da lista de exercícios, aquela última que eu passei sobre determinantes, tá certo? Espero que vocês estejam com ela adiantada e quem sabe os exercícios que eu vou resolver agora, eles poderão corrigir aquilo que vocês fizeram. E caso alguém não tenha realizado alguma dessas questões, poderemos fazer isso juntos nesta videoaula. Esses exercícios, essas questões, elas vão trabalhar, as propriedades. Vocês se lembram, na videoaula passada trabalhamos a definição, resolvemos passo a passo, não é? Resolvemos algumas questões calculando o determinante de algumas matrizes, mas eu quero agora, nesta oportunidade, trabalhar questões que focam nas propriedades dos determinantes, tá? Na videoaula anterior eu mencionei, eu passei por alto aqueles slides que contêm essas propriedades. Hoje eu quero me deter um pouco mais demoradamente nelas, com questões que exigem o conhecimento e o domínio dessas propriedades. E por último eu quero apresentar para vocês aquilo que eu já havia mencionado presencialmente, a TEIA. É uma avaliação bacana, uma avaliação adaptativa. Iríamos inclusive fazer presencialmente, via papel, não é usando o papel, usando a tecnologia do papel, mas não tem problema, a gente usará a tecnologia da internet e seus derivados. Tá certo? Então, no final eu vou apresentar para vocês como que vocês farão a TEIA e o link que vocês precisam para realizar essa avaliação. Então, simbora, vamos lá. Vou abrir aqui o site para a gente. E aqui em turmas, vocês já sabem,
matemática discreta. Muito bem. Nós vamos dar uma olhada aqui na lista de exercícios, tá certo? Do tópico 3, matrizes e determinantes. Então, vamos lá. Tá legal. Nós já fizemos essa questão, a questão de número 3. Na videoaula passada nós resolvemos juntos. Eu quero dar uma olhada nessa outra questão número 3. Tá? Procure aí na sua lista. Essa questão ela diz: o determinante de A ao quadrado é, sendo que a matriz A é esta matriz aqui, ó. Tá certo? Da questão anterior. Muito bem. Eu já coloquei aqui para vocês e quero me demorar nos detalhes. Aqui nós temos a matriz A e primeiro eu quero fazê-los pensar e perceber. Professor, como que a gente vai calcular o determinante de A ao quadrado? Primeiro, cara, para e pensa. O que é A ao quadrado? Bem, A ao quadrado é a matriz A vezes ela mesma. Sim ou não? Muito bem. Então, você pode calcular a matriz A ao quadrado, que vai ser o produto dela por ela mesma, e aí você tem uma matriz 3x3, você não é usando aquelas propriedades que nós vimos em aula, presencialmente você desenrola e calcula o produto A ao quadrado. Agora, por meio do material que a gente enviou para vocês, tá? Aí você volta lá, matemática discreta, o texto já tem ele aberto aqui. Muito bem, nesse slide que menciona propriedades dos determinantes, nós temos uma propriedade bacana que diz o seguinte, olha, o determinante do produto entre duas matrizes, A vezes B, lembrando e destacando, a barrinha aqui não tem nada a ver com módulo, tá certo? Módulo é outra ideia matemática. Aqui nós estamos trabalhando o determinante. Então, onde aparecer módulo aqui, ó, pessoal, vocês devem se lembrar do determinante. Então, a propriedade nos diz: o determinante do produto de duas matrizes é igual ao produto dos determinantes dessas duas matrizes. Então, eu quero que vocês percebam que podemos ter A vezes B, podemos ter A vezes A, tá certo? Ou seja, o produto de matrizes distintas ou matrizes iguais será igual o produto dos determinantes dessas matrizes. Tá certo? Bacana. Essa ideia, ela nos traz um caminho mais curto do que você pegar A vezes A, calcular o produto e depois calcular o determinante desse produto, ou seja, o determinante de A ao quadrado. Então, façamos assim. Calculemos o determinante de A e ele já está aqui. Pause o vídeo se você quiser analisar com mais detalhes, tá joia? E aí você vai, obter determinante de A igual a menos 1. Opa! Tendo em mãos o determinante da matriz A, pessoal, aí você usa a propriedade lá do material da aula. Muito bem, quer dizer, o determinante de A vezes A será igual ao determinante de A vezes o determinante de A, fazendo aqui as adaptações adequadas. Foi o que eu coloquei aqui, ó. A massa pela propriedade, o determinante de A ao quadrado, será igual ao determinante de A vezes o determinante de A. Muito bem, se o determinante de A é menos 1 vezes menos 1, você vai obter mais 1, o que consta aqui nas alternativas, da lista de exercícios, correto? Muito bem. A letra A, para a gente ser mais preciso. Jóia.
Feita esta questão, eu quero trabalhar com vocês a questão subsequente, a questão 17. A questão nos diz, sendo A uma matriz quadrada de ordem 2, esta aqui, e B, esta outra, a solução da equação 3 vezes A menos 2x igual a B define uma matriz X que tem determinante igual a... Muito bem. Eu tenho essa questão resolvida e quero trabalhar os detalhes com vocês. Mas, claro, minha sugestão, pause o vídeo e resolva para depois você comparar aqui com a minha resolução. Tá certo? Assim você certamente aprende mais, ganha independência nesse conteúdo. Tá, primeiro observe o que fizemos. Se a matriz A ela possui essas linhas e essas colunas, então na equação matricial 3A menos 2x igual a B, onde tem A, a gente troca, a gente substitui pelos elementos, pelos valores da matriz A. Tá certo? O mesmo eu fiz aqui com a matriz B. A matriz B está depois da igualdade. Coloquei a matriz B aqui depois da igualdade. Tudo bem. E depois? Bem, depois você trabalha como se isso daqui fosse uma pequena equaçãozinha com números reais de primeiro grau. Então, temos 3A menos 2x. Você quer descobrir a matriz X, tá? Igual a B. O que é que eu fiz? Eu isolei o X. 2 vezes X será igual a... Aí você passa para cá. No caso, observem que eu passei logo 2x para cá. E passei o B para cá. Então, 2x ele vai estar com o 2 aqui positivado. Enquanto que o B vem para cá, tá certo? Subtraindo. Então você vai ter 3A menos a matriz B. Ora, o que é 3A? É 3 vezes cada um dos elementos da matriz A. O resultado é esse daqui. Depois você faz uma rápida subtração e obtém 2 vezes x é igual a esta matriz. Muito bem. Aí o que é que acontece? Quem vai ser x? Esse 2, pessoal, ele vem para cá dividindo. Então eu coloquei 1 sobre 2 e vou multiplicar agora por cada elemento da matriz X. Joia! Foi o que nós fizemos e obtivemos a matriz X. Ocorre que a questão ela não quer apenas isso, ela quer que você calcule o determinante de X. Então você tem aqui a diagonal principal, nós vamos multiplicá-la, 1 meio vezes 5 meios, isso dá 5 quartos, menos... por definição, o produto dos elementos da diagonal principal. Flecha aqui a diagonal secundária, perdão. Produto dos elementos da diagonal principal menos produto dos elementos da diagonal secundária. Ora, menos 6 vezes 7 dá menos 42, dividido por 2 dá menos 21. Mas com o menos da definição, você vai ter o mais. Então, 5 quartos, que equivale aí a 1,25 mais 21, isso vai te dar 22,25. Maravilha! E aí você vai e marca lá a alternativa B, que é o que nós temos aqui. Tá certo? Muito bem. Por fim, eu quero trabalhar essa questão número 2 aqui da lista. Tá? Eu também tenho ela aqui resolvida, eu só quero pincelar com vocês alguns detalhes preciosos. Muito bem. Se A é uma matriz quadrada de ordem 3, com determinante igual a 5, e B é uma matriz tal que B é igual a menos 2 vezes aquela matriz A, tá. Então, o determinante de B é igual a... Joia, primeiro eu expus os dados aqui. Determinante da matriz A é igual a 5. Correto, pessoal? E quem que é a matriz B? Bem, a matriz B é o menos 2, o número menos 2, multiplicado por todos os elementos da matriz A. Massa. Nós temos lá no material da aula, o que é que nós temos? Nós temos uma propriedade que nos dá ferramentas para a gente resolver essas questões. Essa propriedade aqui, que diz se uma linha ou coluna da matriz A for multiplicada
por um escalar k, ou seja, um número real k, um número qualquer k. Então, o determinante da nova matriz formada é igual a esse número vezes o determinante de A. Muito bem, volta lá para a questão. Veja, nós queremos calcular o determinante da matriz B, sendo que a gente tem a matriz A e tem o determinante dela. A propriedade, ela nos diz que basta você pegar o número que está sendo multiplicado pela matriz e multiplicá-lo pelo determinante da matriz. Mas ocorre que esse menos 2 está sendo multiplicado por todas as linhas de A. E a matriz A ela é de ordem 3, então ela possui 3 linhas. Se ela possui 3 linhas, a gente aplica a propriedade 3 vezes, porque a propriedade diz que se uma linha ou uma coluna de A for multiplicada por um número, então você vai calcular o determinante de A pegando esse número e multiplicando, não é, pelo determinante dele. Ora, como que a gente faz isso? Joia. O que é que acontece então? O nosso K em questão é o menos 2. Menos 2 multiplicado pela primeira linha de A, pela segunda linha de A, pela terceira linha de A, vai nos dar menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Por isso que eu coloquei aqui, ó, menos 2 elevado a 3. Interessante. Então, eu vou pegar menos 2 elevado a 3, por quê? Porque a matriz ela é de ordem 3. Ah, maravilha. Ela tem 3 linhas. Então, eu vou pegar o menos 2 elevado a 3 e vou multiplicar pelo determinante de A. Logo, o determinante da matriz B será menos 2 elevado a 3, que é menos 8, vezes o determinante de A, que é 5, resultando em menos 40. A opção é exatamente a letra D. Tá joia? Massa, aqui vocês têm a letra D. Bom, e para a gente encerrar esta videoaula, como eu havia falado, vamos solicitar aí que a galera trabalhe esta atividade aqui, a avaliação em forma de teia. O que é a avaliação em forma de teia? Bem, é uma avaliação online, tá certo? Nós vamos trabalhá-la de modo online. E aí você vai, aqui tem o link, ó, você chega lá, o link já te leva para a sua avaliação, mas caso você esteja usando vídeo, não é? Para não ter que digitar isso daqui, você faz o seguinte, você tem esse outro caminho. Você chega aqui, pessoal, em avaliação da aprendizagem, no subtópico avaliação em forma de teia, tá joia? E aí você vai procurar aqui, ó, a avaliação de número 10, matrizes e determinantes. Opa, show de bola. Tá, quando você chegar lá, que tem um recadozinho padrão, clique aqui para começarmos. Clicou, massa. A avaliação em forma de teia sobre matrizes e determinantes.